Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, nesta quarta-feira, nesse nosso trabalho de tantos anos que nossos amigos nos deixaram aqui, nesse horário, nesta casa, a possibilidade de nos encontrarmos por meio do Evangelho, aprendendo lições, reaprendendo lições. Vamos então fazermos a nossa parte, porque entendemos que a espiritualidade já nos acolheu, já preparou o ambiente. À tarde já tivemos a palestra com a nossa irmã Silene, mas vamos então também dar nossa contribuição para que a frequência, o ambiente seja um ambiente de paz, onde nós possamos encontrar aqui o lenitivo, o consolo, a intuição necessária para aquilo que procuramos. Então vamos silenciar um pouquinho a nossa mente para que o nosso coração possa falar, para que possamos nos sintonizar com os nossos amigos espirituais, com os mentores desta casa, principalmente com o nosso irmão maior Jesus, agradecendo sempre, em primeiro lugar, a Deus Pai, nosso Criador, nosso Pai misericordioso e bom. Agradecer porque sabemos que muito temos que ter a humildade de reconhecer que a cada dia, a cada sol que vem nos aquecer, a bênção também chega, principalmente quando estamos ligados, sintonizados com o amor maior. Então que hoje possa ser esse momento, que aqui, entre irmãos, possamos, por meio da palestra, das palavras de nossa irmã Silene, recebermos aquilo que necessitamos, que possamos ter esse coração aberto, a generosidade de entendermos que muito temos ainda a aprender. Já aprendemos muito e pouco ainda colocamos em prática, mas ainda somos crianças e vamos continuar essa caminhada, agradecidos a Deus Pai as oportunidades do caminho, as dificuldades, as alegrias, o convívio com os nossos familiares, o nosso trabalho, os nossos amigos. Que possamos então, por meio desta oração e das vibrações desta noite, encaminharmos também a lugares distantes, a corações distantes, a palavra de Jesus, a palavra do amor, que ela possa estar próxima daqueles que mais necessitam, principalmente nesse nosso planeta ainda em convulsões, em violências. Que possamos então, com os nossos corações agradecidos, continuarmos com a palestra da nossa querida irmã Silene, que ela seja amparada, intuída, e que nós aqui possamos contribuir com nossas melhores vibrações. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom ver a casa cheia. Já está também, graças a Deus, com bastante gente. Gente, eu fiz um propósito esse final de ano, porque a gente costuma sempre estudarmos juntos, desde a introdução ao livro dos Espíritos, Céu e Inferno, né? A Gênese. Nós temos um grupo de estudo aos sábados à tarde, 1 hora de estudos. Então a gente está sempre estudando Kardec. E aí, então assim, mas é engraçado porque normalmente já passamos umas 10 vezes pelo livro dos Espíritos, pelos outros.
só uma vez pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E à tarde das quartas-feiras nós estudamos sempre o Evangelho. Só que agora nós estamos estudando juntos, né? Todos os capítulos, principalmente aqueles que são mais difíceis, por exemplo, o 23, que é moral estranha, e outros tantos. Então, hoje eu escolhi para estudarmos um tema que a gente já alguns meses atrás nós estudamos, que é do capítulo 14, Santo Agostinho, quando ele estuda a ingratidão dos filhos e os laços de família na instrução dos espíritos do capítulo 14, contra seu pai Solene. E aí, quando a gente estuda, não é pega, por exemplo, o livro, abrir a esmo, caiu uma página, caiu ontem essa página, então, fecha, abre de novo, cai de novo naquela página, ixi, esse livro está acostumado. Teve uma coisa que eu não lembro o nome, que ela falou assim, caiu uma vez, caiu duas vezes, eu peguei e fechei o livro, aí peguei um outro livro novo que eu tinha comprado, então tinha aberto ainda, falei, agora esse daí vai dar certo. Abriu, caiu na mesma página. Foi você, né, Betinho? E eu sei que no final das contas, a gente justamente abre porque o nosso coração ligado ao nosso anjo da guarda, ele sabe que a gente não está colocando em prática, somos nós que precisamos daquilo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de cabeceira das criaturas, mas ele deve ser lido, estudando, prestando atenção. Porque quando a gente pega para estudar a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho fala da programação reencarnatória, de como o espírito chega no plano espiritual, como ele sofre para reencarnar, quando ele reencarna numa família, o que acontece? Qual a missão dos pais? Olha, 5, e daí ainda fala da ligação nossa no plano espiritual. Então, é um capítulo cheio de informações que a gente tem que prestar atenção. Nós vamos dar uma passada por tudo isso daí, rapidamente, porque eu sei que tem gente que pega o ônibus, né? Eu não gosto, eu não sou palestrante, eu sou conversadeira. A minha formação é professora primária. Então, eu gosto de estudar, de fazer compreender direitinho. Os nossos estudos de sábado são gostosos, porque a gente, um fala uma coisa, outro fala outra, né? Da sua ideia. E é bom porque a gente vai ter vários raciocínios diferentes sobre o mesmo tema. Isso daí é grande, né? Você aprende melhor. Bom, Santo Agostinho começa estudando a ingratidão dos filhos e os laços de família, falando assim, ó, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter mais odioso. É em particular que desse ponto de vista, vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Bom, então o egoísmo é o causador da ingratidão, aliás, não é só da ingratidão não, de muitas coisas. O que acontece? Você desencarna, vai para o plano espiritual, igualzinho aqui. E perguntam assim, mas como que é lá, Silene? Eu falo, nós somos os mesmos. Somos iguais, você chega com o que você é do outro lado. Eu falo para o espírito assim, você tem 2 pernas, 2 braços?
Olhos, você fecha os olhos, você vê lá atrás. É mesmo, dona? Eles falam assim para mim, é mesmo, dona? E aí, você vê, se você tem todo o físico, mas quem comanda o físico? É a mente, é o Espírito eterno. Então, você leva o que você é. Você leva, se você tem ódio, tem mágoa, você leva isso. Se você está feliz, está contente, foi uma boa pessoa, fez coisas boas na vida, fez o bem, você leva isso daí lá. Só que aí você vai ter um lugar um pouquinho melhor do que aquele que leva ódio, rancor, desejo de vingança. E aí? Ele não pode nem pensar nas pessoas que ele não quer bem. Então o que acontece? Ele sofre. Fica só sofrendo. Vai para o umbral, vai para todo quanto é lugar negativo. E aí que chega um dia que ele está meio cansado de sofrer. Então ele lembra que lá no fundo a mãe falou, ensinou ele a rezar, ensinou que Deus existia. E aí ele fica balançado. Tá. Então o que acontece quando ele fica balançado e seu físico começa a mudar a sua vibração? Ele vai ter ajuda do anjo da guarda dele. O nosso anjo da guarda é aquele pai, né, ao nosso lado. E aí esse anjo da guarda dele fala para ele assim, ó, para você mudar, para você melhorar, você tem que perdoar, tem que fazer a caridade. Não tem caridade sem perdão. Não existe uma caridade sem querer bem, sem modificação moral. Aí ele fala, eu gostaria. Então, a gente vai pedir para os mentores responsáveis pela reencarnação para você nascer na família, né? Para resgatar as divergências espirituais que tivemos em outra vida. Para as coisas materiais. Mas é a mesma coisa para mudar sentimento. Eu sei, pensamento. Mas para mudar o sentimento, eu preciso ter vontade. Uma vontade inaudita, né? Para a gente mudar. Uma vez uma companheira não, uma visitante aqui na casa, que veio algumas vezes, há muitos anos atrás, ela falou para mim, ai Sirene, eu vou embora, eu não vou mais vir aqui, porque é uma cobrança, uma coisa. O espiritismo é uma cobrança. É cobrança. Pois a gente, o que é o espiritismo? Você vai conhecer as leis divinas. Vai ter que mudar a sua conduta. Ninguém muda ninguém, não. É a gente que tem que se mudar. E aí? 5 anos depois de casa espírita, sendo assíduo, fazendo alguma coisa para auxiliar o próximo, você mudou. Pode reparar como mudou. A gente começa a se policiar sem perceber. Agora, quando fica na minha idade, fiz 81 faz uma semana, aí a gente fala assim, ai, se na época que eu tinha 25, eu tivesse a vivência que eu tenho hoje, tem tanta coisa que eu ia fazer diferente, não é? É assim, a vida ensina mesmo sem perceber. As etapas da nossa vida a gente vai passando, né? Aí Santo Agostinho fala assim, como é que vai ser a presença dele naquela casa, naquele ambiente? E como é que vai ser? Vai depender do que dele, das sugestões que ele recebeu no plano espiritual e se fazer forte para superar, para trabalhar em si a mudança e perdoar, não é? E apagar com uma borrachinha toda aquela animosidade do passado.
Aí acontece o quê? Interessante que eu escutei uma palestra do Divaldo, em que ele no meio lá contava uma historinha, dizendo que uma mãe, uma moça, foi lá visitá-lo, porque desde o nascimento da filha dela, a menina tinha horror à mãe. Ela não queria o colo da mãe, não pegou o leite do seio da mãe. Ela não podia ver a mãe, ela via o pai, via os outros, ia para o colo dos outros com muita alegria, mas a mãe ela fugia. Então ela perguntava, ela pediu para o Divaldo perguntar para Joana se por um acaso havia acontecido alguma coisa em vidas passadas, né, para ela ser assim desde pequenininha. Joana falou para ela assim: não foi em vidas passadas, nessa vida. Fala para ela pensar. E a moça começou a pensar. Deu um estalo, né? Um insight, uma inspiração. Porque na época, uns anos atrás, aqui eu tive meus filhos, não tinha esse ultrassom que você sabe já, com 4 meses, que até menos, que sexo vai ser, né? Então, nessa época, quando ela queria um menino para ela, porque o marido queria, não gostava mais de menino, mas o marido falava que qualquer coisa que viesse, ele aceitaria. E quando a neném nasceu a menina, o médico falou assim: é uma menina. Ela falou assim: ah, que pena. Só que a gente esquece que a criança é um corpo pequeno, mas é um espírito que teve várias encarnações, né? A gente esquece um bebezinho, fulano perdeu uma criança com câncer, coitadinho, com 6 anos, com 5 anos. O que foi isso? Um espírito que faltou da outra época, alguns anos de vida, uma hora da saúde, foi antes do prazo, e agora ele, da bênção divina, recebeu a oportunidade de renascer e passar só aquele tempo aqui. Então a gente é lógico que é um sofrimento para a família, né? Mas é lógico que a doutrina ensina tudo para nós. Tudo que acontece, a gente aprende com a doutrina, né? Bom, aí o que acontece? A criancinha está lá e começa desde pequena a mostrar o que ela era, né? Até os 7 anos, a ciência já fala que a gente pode modificar. A escola espírita lá em Sacramento, eles ensinaram isso, que até os 7 anos a criança pode mudar o comportamento. Então os pais devem olhar e vigiar para ver se encontra algum defeito no filho, né? E aí o que acontece? O pai chega cansado em casa, a mãe também chega e ainda tem que fazer almoço, janta e tem que fazer, né, lavar roupa, algumas coisas. Não dá nem para dar muita atenção para o filho. O pai quer assistir o futebol, quer assistir o noticiário, também não liga muito. Atualmente eu vejo, ter ido almoçar muito fora, e eu vejo o quê? Os pais para almoçar. Me fez ir lá. Por quê? Porque a gente conversava sobre tudo na doutrina. A visão da doutrina em tudo na vida dos jovens. Santo Agostinho fala que os espíritos que têm o mesmo grau, a última página, que eu vou até ler para vocês, porque é muito importante que a gente saiba disso. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos
a identidade do progresso moral, a afeição, induzem a reunir-se. Gente, é igual aqui. A gente tem uma família enorme, né? Mas a gente só gosta da mesma afinidade de 2 ou 3. Aí você encontra esses 2 ou 3 no final de semana, a gente de vez em quando fala com uma frequência, né, no WhatsApp, etc, etc, etc. Por quê? Porque esses 3 são o quê? Estão no mesmo grau de evolução moral, gostam das mesmas coisas, são afins. O resto é enterro e casamento. Não é assim que acontece na nossa família? É. Aniversário, assim, de uma data também, né? Aniversário e casamento. É isso. Ó, esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, quer dizer, quando eles reencarnam, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se venturosos pelos novos progressos que realizaram. É assim, ó, eu vou reencarnar, você não vai, mas pelo amor de Deus, você vai ser, né, meu orientador, você reza por mim, me ajuda para eu não falhar. É assim, os que ficam, a gente tem afinidade, eles gostam da gente, eles são os nossos protetores. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, abrindo seu progresso. Quer dizer, o progresso vai ser de ambas as partes, daquele que vai receber os conselhos, né? E da gente que vai ter uma tarefa especial para auxiliar o próximo, tá? Esses espíritos Obrigada, Silene, que Deus a recompense e a fortaleça, que você possa estar indo muitas vezes ainda mais com a gente. Ela falou de família, falou tantos valores importantes, mas eu acho que se a gente ficar com o exemplo da Silene, essa grande trabalhadora, e a gente puder passar para os nossos filhos tamanha dedicação, compromisso, disciplina, que é o que ela representa nessa casa, eu acho que a nossa contribuição para os nossos filhos será imensa. Muito obrigada, Silene. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Nossa gratidão à nossa querida irmã Silene, que trouxe essa preleção maravilhosa para que nós tenhamos uma reflexão sobre tudo que foi comentado, falado aqui hoje, né, sobre a reencarnação, nossas idas e vindas. Quantas vezes nós podemos dizer que nós já viemos e voltamos, né? E estamos aqui na luta do dia a dia, percorrendo nossos caminhos, que às vezes, né, se tornam difíceis, mas se eles se tornam difíceis, nós temos que nos equilibrar neles para que nós não venhamos perder mais essa oportunidade de estarmos aqui. Então, encerrando o nosso trabalho de hoje, o nosso pensamento elevado ao Pai, ao nosso Mestre Jesus. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos por nós estarmos aqui, por esta casa abençoada que nos recebe, esses mentores amigos que estão sempre aqui a nos ajudar. Nesta casa bendita que aqui nós vemos retemperar as nossas energias, buscar muitas vezes quando aquele desânimo abate sobre nós, nós lembramos desta casa de amor. Nós lembramos que aqui nós encontramos aquele abraço fraterno de Jesus, mas que se nós quisermos, nós temos esse abraço todo instante, porque o Pai
porque Jesus está sempre conosco. Então, nossa gratidão por tudo, Senhor, por tudo que nos dás, nosso agradecimento, e nós rogamos aos benesses do Pai Criador para o nosso país, que passa por dificuldades, para a nossa terra, nossa Mãe Gaia, que também passa por dificuldades. Nós estamos em momentos que nós temos que pensar nesse equilíbrio, não o equilíbrio material, mas esse equilíbrio espiritual, para que nós possamos ter tranquilidade, que nós possamos ter serenidade, que nós possamos acabar com esse medo que está assolando muitas pessoas, deixando as pessoas desequilibradas. Vamos pensar que nós estamos passando por momentos necessários para que nossa Terra se torne realmente um planeta maravilhoso, um planeta regenerado, e que nós possamos, com a nossa pequenez, Senhor, dar a nossa contribuição para que esse planeta venha a ser essa terra maravilhosa onde todos podem viver em paz, que todos podem professar a sua religião sem represália, sem nada. Que aqueles, os poderosos que subjugam os fracos, o Senhor que tome conta deles, e que nós possamos, Senhor, muitas vezes passar por dificuldades, estamos passando, mas nós temos que aproveitar essas dificuldades para endireitar os nossos caminhos, mesmo que as pedras machuquem nossos pés, que as luzes firam nossos pés, nós temos que caminhar em direção de Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Que nós possamos pedirmos neste momento, Senhor, que nós nunca venhamos a ser pedra de tropeço na vida de alguém, que nós possamos doar o que de melhor nós temos, somente pensamentos salutares, energias boas, que nós possamos agradecer todos os dias, não esquecer de agradecer, dar graça por tudo e todos os momentos, dar graça sempre, Senhor. E neste momento, a nossa gratidão por estarmos nesta casa. Abençoa-nos, ó Mestre, hoje e sempre, e que a Tua presença permaneça em nossos corações, que nós possamos voltar para os nossos lares, levando a certeza de boas lembranças, de boa reflexão, para que nós possamos pegar esse livro de cabeceira que a nossa irmã tanto falou e ler pelo menos uma frase antes de dormirmos e agradecermos ao Pai por mais um dia, por mais uma noite que nós vencemos e que nós estamos aqui. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos e uma boa volta para casa na paz de Jesus. Que assim seja.